Padre Pio disse que se víssemos os demônios nos ares, eles cobririam o sol de tantos que são. Por essa razão, você deve recorrer à poderosa proteção do Padre Pio. Ligue grátis 0800 006 1223 se estiver no Brasil ou 707 502 677 caso esteja em Portugal. E se inscreva no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber o escudo de proteção do Padre Pio. Nenhum sistema de segurança pode te proteger do maligno, mas somente a graça que vem de Deus. Receba o seu escudo o quanto antes. Ligue agora. Aos 22 anos, Padre Pio, ainda Frei Pio, foi completamente desenganado pelos médicos. E na hora que ele estava, no momento em que achavam que o fim estava próximo, ele teve um êxtase. E o que aconteceu depois disso? Olá, caros irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. No final do programa, nós vamos rezar a oração a São José para pedir a obediência. Vocês vão falar, mas o que tem a ver a obediência com o tema do... Tem tudo a ver. Vocês vão ver que é uma coisa impressionante a obediência do Padre Pio, mesmo na hora da morte, ou mesmo na hora de grande perigo. Era uma coisa absolutamente fantástica, né? Era uma virtude que ele levava em alto grau. Então, vão fazendo aí a listinha de todos que vocês querem incluir nessa oração do final do vídeo e vamos entrar direto no assunto que foi retirado do site Padre Pio Itália. E diz assim: em outubro de 1909, portanto, 22 anos tinha o Padre Pio ainda, o Padre Benedetto acompanhou o jovem diácono Pio a um especialista em Nápoles para ver se o frade poderia sair da sua cidade natal, sem que assim agravasse a sua saúde. Ele era ainda diácono, né? E ele estava em Pietrelcina ainda porque ele estava muito mal de saúde, ele foi mandado para lá para ver se os ares de lá melhoravam. Naqueles tempos não tinham muitos recursos, né? Então a coisa era complicada. Então, além do mais, ele estava naquela fase que ele tinha febres altíssimas, ele não conseguia segurar alimento nenhum no estômago, né? Ele ficava numa magreza tremenda, né? Então, o que será isso, né? Hoje em dia a gente logo pensaria num câncer, alguma coisa assim, né? Mas naqueles tempos foram ao médico. O doutor consultado era o famoso professor Antônio Cardarelli, considerado uma autoridade na área médica, que ao examinar Padre Pio ficou perplexo e recomendou levar o doente ao convento mais próximo, pois seus dias estavam contados. Quer dizer, leva ela para o convento, para ele morrer no convento, né? Porque acabou, não tem mais jeito. Vai morrer com 22 anos. Nós já sabemos que não foi o que aconteceu, mas vamos ver o que se passou. As palavras de Cardarelli não foram um diagnóstico, mas uma sentença inapelável, uma sentença de morte sem esperança de perdão. O Padre Benedetto ficou sem palavras, imagina. Enquanto acompanhava o jovem Frei Pio até a porta do consultório, eu não sei aqui se o médico falou na frente dele, né? Deve ter sido terrível, mas pelo jeito falou, sim. Então, ele, enquanto acompanhava o Frei Pio até a porta do consultório, pensou em levá-lo para morrer no convento de Venafro, na província de Isérnia. Mas, antes de embarcar na viagem com ele, Padre Benedetto levou-o a um fotógrafo de Nápoles para que ele tirasse uma fotografia de forma a poder guardar pelo menos uma lembrança do jovem frade no final de sua vida. Meu Deus! E que foto foi essa? Foi essa aqui que eu vou colocar aqui. Ó. Dá uma olhada, por exemplo, na foto. A foto que o Frei Benedetto levou ele para tirar, né? Mantenha ela um pouquinho aí que eu quero fazer um comentário. Olha só que interessante. Ele tem... O olhar dele é de uma pureza. Muito jovenzinho, né? Aí se percebe a idade dele. Um olhar vivo, bem aberto, de uma pureza impressionante,
né? E que a gente vê que, tanto quanto era possível naquela idade dele, aos 22 anos, ele era inteiramente santo. Porque, evidentemente, a santidade vai progredindo, né? Mas ali, naquela idade, ele já era santo tudo quanto era possível ser. Incrível. Linda foto essa. Vamos continuar. Uma vez na cidade de Molizana, o provincial entregou o Padre Pio aos cuidados do amigo Padre Agostinho de São Marco em Lames, que, na época, ensinava eloquência sagrada naquele convento. Com o passar dos dias, perceberam que o ilustre médico estava errado, mas apenas parcialmente. Ou seja, passaram os dias, né, que ele já deveria ter morrido, o médico errou, né? Mas parcialmente, vocês vão ver por quê. Na nova cela, o jovem frade não morria, mas suas condições pioravam consideravelmente. Quer dizer, não morria, piorava. Ele nem conseguia comer. A pouca comida que ele ingeria, de vez em quando, vomita logo em seguida. O estômago só retinha a sagrada Eucaristia, que é também uma situação complicada, né? Porque quando a pessoa está com vômitos assim, não se recomenda comungar, porque é perigosíssimo, né? Mas o estômago dele retinha a sagrada Eucaristia, era uma coisa evidentemente milagrosa. Que o padre, a Sagrada Eucaristia que o padre Agostinho deveria levar-lhe na cama, de onde o enfermo não podia se levantar. O superior, padre evangelista, decide mandá-lo de volta a Nápoles e o acompanha pessoalmente. Mas os médicos de Nápoles conseguiram apenas admitir que nunca viram um quadro clínico tão complexo. Quer dizer, ele levou outros médicos, grandes médicos da época, né? Todos eles nunca tinham visto um quadro clínico tão complexo. O sofrimento intenso é, no entanto, compensado por experiências místicas igualmente extraordinárias. Ou seja, Padre Pio, durante essa doença, teve experiências místicas extraordinárias. É isso que nós vamos ver aqui. Muitos testemunham isso, inclusive aqueles jovens sacerdotes capuchinhos que estavam em Venafro para aprender a eloquência, pois costumavam acompanhar o padre Agostinho na visita ao frade enfermo. Quer dizer, ele já tinha uma certa fama de santo, porque tanto que os sacerdotes jovens que estavam lá queriam sempre acompanhar o padre Agostinho quando ia levar a comunhão ou quando ia visitar o Frei Pio. Poucos minutos depois de receber a Santíssima Eucaristia, preste atenção nessa parte, o Padre Pio arregalava os olhos e, sem piscar, mantinha-os fixos num ponto da sala onde não havia absolutamente nada. Seu rosto ficava vermelho, como se tivesse feito um esforço intenso. Ficava assim por mais de meia hora. Às vezes, ele esboçava alguns sorrisos. Às vezes, ele ficava triste. De vez em quando, rezava em voz alta, quase gritando. O que se passava durante essa ação de graças dele, né? Uma coisa assim misteriosa e maravilhosa também, né? Porque, evidentemente, era a divina providência dando para ele alívios por tudo aquilo que ele estava passando. Dirigia-se a Jesus em tom familiar. Olha só que interessante. Em tom familiar. É assim que você que está aí, eu, nós todos aqui da família Regina Filho, devemos aprender a nos dirigir ao Padre Pio em tom familiar. Não é uma coisa assim, ó, vós, Padre Pio, que tivesse as marcas das chagas, etc., me dá tal graça. Não, Padre Pio, me ajuda nesse momento. Padre Pio, eu estou precisando de tal conselho. Padre Pio, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma graça, né? Nós devíamos aprender a falar assim. Assim ele falava com Jesus, em tom familiar, mas ele falava para quê? Para implorar pela conversão dos pecadores, recomendando os seus benfeitores, aqueles que ajudavam ele
enfim, com a parte financeira para que ele pudesse ser padre e tudo mais, né? Pedindo paz e salvação para todos. Quer dizer, nessa hora da comunhão, ele em êxtase, né? Ele lembrava de tudo isso e ele falava com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se ele via nosso Senhor Jesus Cristo ali na frente dele. Conversas semelhantes aconteciam também com a Virgem Imaculada. Olha com quem ele conversava nesse momento. Com São Miguel Arcanjo e com o Pai São Francisco. E outros poderosos intercessores e infalíveis protetores da humanidade. Eu estou querendo fazer um levantamento aqui de quais eram os santos da devoção do Padre Pio, e qualquer dia eu quero dar todos eles aqui para vocês, porque é bem interessante isso, né? Eu não sei quais eram, mas eu vou pesquisar. Certa ocasião, o doutor Nicola Lombardi, considerado um homem bom e culto, foi chamado pelo padre Agostinho na cidade vizinha de Pozzilli, na esperança de poder conhecer a opinião da ciência sobre esses fenômenos. Então, o padre Agostinho chamou um médico. O que acontece com ele? O que é esse fenômeno dele ficar parado, olho arregalado, olhando para um ponto fixo, né? Durante meia hora conversando com Jesus de uma forma familiar, com Nossa Senhora, com São Miguel, com São Francisco e com vários outros santos. O que é isso? O médico tentou trazer um fósforo aceso próximo daqueles olhos bem abertos e descobre que não há reação nas pupilas. Quer dizer, os olhos deles estão perfeitamente parados. Pode passar um fósforo, acender uma lâmpada lá, não mudava nada. Não tinha sequer uma reação das pupilas de retração por causa da luz, nada disso. Ao ouvir o diálogo com os personagens celestes e invisíveis, percebe que não é desconexo, mas perfeitamente lógico. Quer dizer, era uma conversa lógica, não era uma coisa assim meio louca, assim, que ele ia falando, fala isso, fala aquilo, e tinha que interpretar as palavras dele. Não, eram perfeitamente lógicas, porque existem umas visões aí que muita gente tem. Aliás, tem gente que tem visão para tudo, mas enfim. E a pessoa não sabe, não diz coisa com coisa e não sabe sequer interpretar o que está dizendo, né? Não é próprio do Espírito Santo. Aqui, Padre Pio era capaz, ele falava num tom, tudo que ele falava, com esses personagens que apareciam para ele, era perfeitamente lógico. Enquanto isso, mantém o coração e o pulso sob controle. Tudo é fisiológico. Tenta chamá-lo, mas o doente não move nenhum músculo. Em seguida, o superior do convento faz a mesma tentativa, de fora da cela, não o deixando ouvir a sua voz. Então, o superior foi para fora da cela e, de lá fora, sem que ele ouvisse a voz, falou: Padre Pio. E o que aconteceu? Agora vocês vão entender por que nós vamos rezar a oração da obediência no final. Dessa vez, Padre Pio acorda, rindo e brincando como se nada tivesse acontecido. É o efeito da obediência. Ou seja, o superior dele o chamou e Deus respeita os superiores. Olha que interessante. Por quê? Ele estava em êxtase, ele estava em contato com Deus, com a Santíssima Virgem. Podia virar para o superior e falar: Santito, Santito, não. Eu estou falando com gente mais importante. Mas Deus respeitava a hierarquia, a obediência que ele devia ao superior, e assim que o superior chamou Padre Pio, ele acordou. Pensem nisso, que coisa impressionante. O médico tem poucas opções e coloca em preto e branco uma palavra que pouco tem a ver com a ciência. Então, foi chamado para falar sobre a ciência, dar um diagnóstico. E ele escreveu êxtase, a palavra que não tem nada a ver com a ciência. É um fenômeno meramente sobrenatural. Mas o médico foi obrigado.
Que impressionante o papel da obediência, né? Obediência ao superior, principalmente quando diz respeito à religião, por exemplo, né? Um padre, um frei, uma freira, tem que ter uma obediência ao superior mesmo. Não tem conversa, ao menos só não está obrigado a obedecer se o superior manda pecar. Fora isso, mas ele está mandando uma coisa louca, meio errada, é melhor que você siga a coisa errada dele do que você desobedecer para seguir a coisa certa sua. Quem obedece nunca erra. Mas isso também tem a ver, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Envolve a obediência, não é só uma questão eclesiástica. Obedecer os mais velhos, os que têm mais sabedoria, né? Pensem nisso, vamos pensar nisso, façam uma meditação sobre isso, desdobrando um pouco mais esse assunto. E agora nós vamos rezar a oração a São José para pedir a obediência. Veja bem, São José era o chefe da Sagrada Família, todos deviam obediência e obedeciam a ele. E obedeciam a ele. Então é a ele que nós vamos pedir a graça da obediência, porque ele também obedecia a nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Não como chefe de família, mas aí como sendo Deus e sua Mãe Santíssima, né? Bom, essa oração foi extraída do livro Gloire et Vertu de Saint Joseph, do padre Jean-Joseph Huguet. Então, vamos rezar todos juntos. Já fizeram a lista? Não fizeram ainda? Então, eu vou dar um recadinho antes de começar a rezar a oração, para que vocês tenham tempo de fazer a lista, mas preste atenção nesse recado, porque esse presente está acabando. Esse presente está acabando. Põe lá. Esse escudo de proteção do Padre Pio eu separei para você. O imponente olhar do Santo Capuchinho protegerá você e sua família contra os ataques materiais e principalmente espirituais. Então, ligue agora para 0800 006 1223 se estiver no Brasil ou 707 502 677 caso esteja em Portugal. E se inscreva no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber esse belo escudo de proteção do lar. Então, pessoal, não demorem. Portugal tem um telefone agora para ligar e pedir para se inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, né? Pode também se inscrever pela página da reginafide.com.br, né? Olha lá em Portugal. Portugal, desde que nós lançamos essa possibilidade de se inscrever como filho protegido do Padre Pio, não falhou nem um dia. Nem um dia. Todo dia alguém ligou de Portugal dizendo sim para o Padre Pio. É Portugal dizendo sim para o Padre Pio. Eu espero que vocês estejam ainda com essa disposição. E aos brasileiros, minha gente, se nós não colocarmos o Padre Pio nos lares, se nós não entronizarmos o Padre Pio, se nós não pusermos o Padre Pio nas nossas vidas, o Brasil está ficando numa situação muito séria mesmo. E eu paro por aí, porque o que a gente precisa mesmo é rezar. Vamos então agora rezar a oração de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado José, meu amável protetor, fazei-me compreender hoje a necessidade e as vantagens desta obediência cega, da qual vós me destes excelentes exemplos. Não me deixes mais ser escravo da minha própria vontade, o que me levaria ao infortúnio eterno. Com a vossa ajuda e da vossa divina esposa, tomo a firme resolução de trabalhar com todas as minhas forças para adquirir aquela obediência plena de submissão e confiança que me fará triunfar sobre todos os inimigos da minha salvação e que me conduzirá infalivelmente ao céu, onde terei a felicidade de vos ver e vos amar para sempre na companhia de Jesus e Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Padre Pio nos obtenha essa graça da obediência, né? Obediência ao confessor, ao diretor espiritual, né? Muito importante. E que nós possamos, graças a isso, trilhar o caminho do céu
para lá encontrar com São José, com Nossa Senhora, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem coisa melhor. Bom, eu queria... Essa oração logo, logo vai estar no Telegram. Gente, vai lá para o Telegram. Está cheio de coisa interessante saindo no Telegram, hein? Quem não tem Telegram está bobeando aí. Eu recomendaria um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é membro do nosso canal, membro não, inscrito, tem o botãozinho de membro, que é outra história, tá certo? Tem o botãozinho de aplausos também, que você pode fazer uma doação única, espontânea para a nossa campanha, porque tudo isso vai ser usado estritamente para o apostolado do Padre Pio, né? Esse botãozinho, aplausos não, é valeu, chama valeu. Aqui no Brasil chama valeu, não sei como é que está chamando em Portugal, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho dentro, né? Então você pode ali doar imediatamente, mas inscreva-se no canal, acione o sininho, pois compartilhe os vídeos, porque você, quando compartilha os vídeos, você está incluindo mais pessoas na missa da próxima quinta-feira. E também agora da próximo dia 23. Nós estamos chegando lá e vai ser a missa online que é passada, que é transmitida diretamente da Venerável Hora Terceira do Carmo, às 10 horas da manhã, que é a missa do Santo Padre Pio, a missa de todo dia 23 de cada mês. Bom, mas eu estava dizendo para vocês, assistam um filme que chama assim, um vídeo, perdão, que se chama assim, Dois êxtases impressionantes do Padre Pio, segredos de sua vida mística. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem. Vale muito a pena, vale muito a pena. Se vocês gostaram desse, vão gostar ainda mais desse outro que eu estou indicando, que é mais antigo. Agora, vamos rezar a Ave Maria por todos aqueles que chegaram até aqui no nosso vídeo, né? Assistiram o nosso vídeo, e depois a bênção maravilhosa do nosso querido Padre Pio. Caríssimos irmãos, Brasil, Portugal, da família Regina Fidei, salve Maria e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Padre Pio disse que se víssemos os demônios nos ares, eles cobririam o sol de tantos que são. Por essa razão, você deve recorrer à poderosa proteção do Padre Pio. Ligue grátis 0800 006 1223 se estiver no Brasil ou 707 502 677 caso esteja em Portugal. E se inscreva no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber o escudo de proteção do Padre Pio. Nenhum sistema de segurança pode te proteger do maligno, mas somente a graça que vem de Deus. Receba o seu escudo o quanto antes, ligue agora.